paz do Senhor, crianças. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos conhecer a história do neto de Abraão. Nas aulas passadas, nós conhecemos a história de Abraão, do homem que era um amigo de Deus. E Deus prometeu a ele que faria de sua descendência uma grande nação. E então deu a ele um filho que se chamou Isaque, que nós também conhecemos essa história e vimos que ele foi um filho obediente. E hoje nós vamos falar sobre Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. Mas antes de seguir, vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos gratos por mais esse dia que podemos ter aqui na sua presença, em poder estar aqui aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra. Fica conosco neste momento, nos ajuda a entender e a guardar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 4 e o tema é Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Repararam que temos hoje uma escada com anjos? Pois é, eu já vou contar para vocês o porquê disso. A história de Isaque segue pelo mesmo caminho de fé que seu pai. Assim como Abraão orou e esperou por um longo tempo uma resposta divina, Isaque também teve que esperar para viver o milagre de Deus. Isaque era casado com Rebeca e Rebeca também não podia ter filhos, assim como Sarai, que foi mãe de Isaque depois de muito tempo. Para Rebeca era difícil o fato de não poder ter filho. Porque nos tempos passados, uma mulher sem filhos era motivo de humilhação. Isaque precisava de um ato de Deus, já que aquela aliança de Deus com seu pai dependia da fertilidade para poder ter outros descendentes. E depois de orar e orar por 20 anos, Rebeca finalmente estava grávida e grávida de gêmeos. Vejam que bênção. Isaque e sua esposa oravam por um filho e ela ficou grávida de 2 bebês de uma só vez. O filho primogênito chamava-se Esaú e ele era ruivo e peludo. Primogênito é o que nasceu primeiro. Esaú cresceu e se tornou um bom caçador e ele era o filho preferido do seu pai. O segundo filho, Jacó, nasceu segurando o calcanhar de seu irmão. Jacó tinha a pele lisa e quando cresceu, ele se tornou um pastor de ovelhas e era o filho preferido da sua mãe. Um certo dia, Esaú, o filho primogênito, chegou cansado do campo e com muita fome. Jacó, seu irmão, estava preparando ali um saboroso ensopado. Então, Esaú disse, deixa eu comer um pouco disso aí, E Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas somente se você me vender o seu direito de filho mais velho. E depois disso, Esaú desprezou o privilégio que ele tinha e fez o juramento passando os seus direitos de filho mais velho para o seu irmão Jacó. Um dia, Isaque, o pai de Esaú, ele já era velho e ele decidiu abençoar o seu filho Esaú. Ele já estava velho e cego. Então, Isaque chamou Esaú e disse, meu filho, eu já estou velho, não sei quando eu vou morrer, então pega a tua aljava. Aljava é como uma bolsa que, na verdade, se guarda flechas, se carrega flechas, como essa aqui, tá? E também pega o teu arco. Um arco é onde ele iria usar para atirar sua flecha. E falou para ele, e sai ao campo pegar uma caça para mim. Depois me faça um guisado, ou seja, um ensopado, saboroso, como eu gosto, e traz para eu comer, para que eu tenha, para que eu te dê aí minha bênção antes que eu morra. E Rebeca escutou aquilo. E ela então, quando Esaú saiu ali para ir para o campo, ela chamou o seu filho Jacó, que era o seu filho predileto, e contou a ele tudo que ela ouviu. Ela falou, meu filho, seguinte, o teu pai falou para o seu irmão Esaú, pediu para que ele saísse pegar uma caça e fizesse um prato saboroso para ele, e então o seu pai vai comer e o abençoar diante da face do Senhor antes de morrer. Agora, filho, preciso que você vá até o nosso rebanho, e me traga 2 cabritos bons, e eu vou fazer um guisado, um ensopado para o seu pai, como ele gosta. Depois você vai levar para ele, para que ele coma e te abençoe antes de morrer. Mas Jacó pensou e disse, mas mãe, o meu irmão, ele é cabeludo. Ele tem o braço cheio de pelos e eu sou liso. Então, eu não sou como ele. Se o meu pai apalpar, ele vai saber que eu estou enganando ele. E assim, eu vou trazer maldição para mim e não bênção.
E a sua mãe disse: filho, só faz o que eu estou pedindo e do resto eu cuido. Então, Jacó pegou os cabritos que a sua mãe pediu e ela fez um guisado delicioso, como seu pai gostava. Depois, então, Rebeca vestiu Jacó, que era o seu filho menor, com os vestidos de gala que Esaú tinha e também colocou peles de cabrito, cobriu ele, suas mãos ali e o seu pescoço e deu na mão de Jacó aquele guisado saboroso para levar para o seu pai, então, comer. Agora, Jacó, então, recebeu e perguntou: quem és tu, filho? E Jacó, então, respondeu: eu sou Esaú, o teu primogênito. Fiz como pediu. Agora senta e come esse ensopado para que depois tua alma me abençoe. Isaac ficou em dúvida ali, porque aquela caça e o preparo foi muito rápido. Mas Jacó disse que o Senhor Deus tinha mandado a caça ao seu encontro e por isso foi tão rápido. E então chegou a hora da verdade. A hora em que Isaac disse a Jacó: chegue mais perto aqui de mim para que eu apalpe você para confirmar se você é mesmo o meu filho Esaú ou não. Então Jacó chegou perto do seu pai. Seu pai apalpou ele e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú, porque Jacó tinha colocado pele de cabrito, lembram? Então Isaac comeu e depois o abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, que Deus te dê o orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto, que é um tipo de suco de uvas frescas, que os povos e as nações se encurvem a ti. Seja senhor de seus irmãos e que os filhos da sua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. E quando Isaac acabou de abençoar Jacó, quem chegou? Esaú, o verdadeiro primogênito. Ele chegou com a caça, né, que o seu pai pediu para ele, e ele também tinha feito um delicioso ensopado. Quando Isaac percebeu que tinha abençoado o outro filho, o filho errado, digamos, ele ficou muito triste e ele disse: seu irmão veio com jeitinho e tomou tua bênção. Esaú, depois de tudo isso, ficou com ódio do seu irmão e planejou matá-lo. Jacó enganou e Esaú teve maus pensamentos, que era de matar o seu irmão. Essas duas atitudes são pecados que levam à perdição. E Rebeca, sabendo do plano de Esaú, resolveu chamar Jacó e disse assim: filho, por causa de tudo isso, teu irmão Esaú está furioso com você, está com raiva de você e quer te matar. Então você precisa fugir daqui. Vai para Harã e fica na casa do seu tio Labão por alguns dias até que passe a ira de seu irmão. E depois que passar, eu mandarei trazer você de volta. Enquanto estava indo para a casa do seu tio Labão, Jacó decidiu parar ali no meio do caminho para dormir, porque já era noite. Então ele pegou uma pedra e fez ali de travesseiro, né? E enquanto ele dormia, ele teve um sonho. Ele sonhou que tinha uma escada como essa, bem alta, que ia da terra até o céu, e os anjos desciam e subiam dessa escada. E ali naquele lugar, Deus falou: eu sou o Senhor de Abraão, seu avô, de Isaac, seu pai, e vou dar essa terra onde você está deitado aos seus descendentes, e eles serão numerosos como o pó da terra. Através de você, todos os povos do mundo serão abençoados. Eu serei com você e o protegerei por onde passar. Não vou te abandonar até que se cumpra tudo o que eu prometi. Então Jacó despertou ali assustado e disse: verdadeiramente Deus está neste lugar e eu não sabia. Ali Jacó fez então um altar e adorou ao Senhor e chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Lá em Harã, Jacó casou, teve muitos filhos e ficou muito rico. E com quem ele casou? Vamos lá. Jacó trabalhou durante 7 anos para Labão, que disse que depois desse tempo daria sua filha Raquel para Jacó. E quando esse tempo terminou, Jacó teve que se casar com Lia, que era irmã de Raquel. E para ter Raquel, essa esposa que ele desejava tanto, ele teria que trabalhar mais 7 anos. Então, de certa forma, ele também foi enganado por Labão tempos depois de tudo que ele tinha feito com seu próprio irmão Esaú.
E então, depois de 14 anos, ele se casou com Raquel, a esposa desejada por ele. E vocês? Você enganaria alguém para se dar bem? Ou mentiria para se livrar de um castigo, talvez? Essas coisas são pecados e elas nos separam de Deus. E diz isso em Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2. Porque as consequências do pecado são terríveis. Elas podem entristecer uma família e arruinar uma vida, como aconteceu com a família de Jacó. E nós precisamos lembrar que a mentira é sempre descoberta ali na frente. Então, antes de fazer algo, pergunte a você mesmo: isso vai trazer vergonha para minha família? Se a sua resposta for sim, não faça, porque provavelmente está errado e você vai sofrer no futuro, lá na frente. Por nenhum motivo nós devemos prejudicar outras pessoas para ter benefício próprio. O Senhor não aceita esse tipo de comportamento. Em Atos, no capítulo 10 e no versículo 35, diz que Deus tem uma recompensa. Ele é bom com quem confia em fazer sua vontade e age com justiça. Quando nós estamos com problemas de relacionamento na nossa família, nós precisamos conversar com eles, orar e resolver com sabedoria, sem humilhar e nem constranger ninguém, tá bem? Mas e Jacó nunca mais viu o seu irmão, será? Depois de muito tempo, Deus disse para Jacó voltar para a terra de seus pais. Então, Jacó e a sua família começaram a fazer uma longa viagem de volta, quando ficou sabendo que Esaú, seu irmão, estava vindo com mais 400 homens para encontrá-lo. Jacó ficou com muito medo e pensou que Esaú faria mal para ele e para sua família. Então, Jacó orou pedindo para Deus que o salvasse do seu irmão. No dia seguinte, Jacó mandou de presente para Esaú muitas ovelhas, cabras, vacas, camelos, jumentos, e à noite Jacó estava sozinho. E então ele viu um anjo. Eles começaram ali a lutar e os dois lutaram a noite toda. E Jacó segurou o anjo porque Jacó queria que o anjo o abençoasse, dizendo que Deus não ia deixar nada de mal acontecer com ele e a sua família. Então, finalmente, o anjo abençoou, Jacó ali, e então ele teve certeza que não precisava ter medo de Esaú. Então amanheceu e Jacó viu de longe Esaú e os 400 homens chegando. Quando chegou perto de Esaú, ele então se ajoelhou 7 vezes. Esaú correu até ele e eles se abraçaram. Os dois começaram ali a chorar muito e eles ficaram de bem. Deus deve ter ficado muito feliz com isso, né? Eles resolveram esse problema de uma forma muito bonita, não acham? Depois de tudo isso, Esaú voltou para a casa dele e Jacó continuou sua viagem até a terra de seus pais. Jacó teve 12 filhos homens. E o versículo principal da aula de hoje é: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos, como ele realmente é. Isso está em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 2. A palavra de Deus nos garante que quando Cristo voltar para a terra, quando ele vier nos buscar, nós, os salvos que cuidamos em não mentir e em não prejudicar os outros, receberemos um corpo glorioso para que tenhamos a mesma natureza de Jesus. Isso nos levará acima dos anjos, porque eles nunca foram chamados de filhos. E nós não temos a ideia da glória que nos aguarda. Vocês estão preparados para esse grande dia? Que dia glorioso vai ser e nós iremos nos encontrar no céu. Para finalizar, então, vamos orar? Senhor Deus, somos gratos por mais essa aula que o Senhor nos deu, mais este momento que pudemos ter aqui contigo, Senhor, falando da sua palavra e sobre essa linda história de Jacó. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, que nós não venhamos mentir, que nós não venhamos enganar, mas que nós venhamos confiar no Senhor e crer, Pai, que os seus planos são maiores, são melhores que os nossos e que o Senhor está cuidando de tudo. Fica conosco neste dia, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até mais!